como Jesus ensina a viver com propósito e transformar sua realidade na parábola do filho pródigo. Quantas vezes você sentiu que a vida parecia seguir adiante, enquanto o seu coração permanecia parado, buscando um sentido que parecia distante demais para ser alcançado? Essa pergunta ecoa em cada pessoa que já se olhou no espelho e percebeu que, apesar de tudo o que conquistou ou perdeu, existe uma fome mais profunda que nenhuma conquista material consegue saciar. Uma fome de direção, de pertencimento, de propósito. E é justamente nesse território interior que Jesus fala com mais força, usando a parábola do filho pródigo como um espelho espiritual que revela não apenas onde estamos, mas quem fomos criados para ser. A parábola não começa com um erro, mas com um desejo. O desejo de encontrar algo que o filho mais novo acreditava estar fora de casa, longe do pai, distante das raízes que moldaram sua identidade. É aqui que muitos de nós nos reconhecemos. Há momentos em que a alma acredita que será livre apenas se romper com tudo, mesmo que isso signifique abandonar a voz que sempre a guiou. Essa necessidade de provar algo ao mundo, de provar algo a si mesmo, parece nobre no início, mas logo se transforma em um peso que afasta o coração daquilo que realmente importa. E quando essa distância cresce, o propósito começa a silenciar. Jesus nos mostra que essa jornada de afastamento não é sobre rebeldia, mas sobre humanidade. Assim como o filho da parábola, todos nós já pedimos ao Pai algo que não estávamos preparados para carregar. Já confundimos independência com isolamento, autonomia com abandono, liberdade com fuga. Atravessamos caminhos que pareciam brilhantes por fora, mas vazios por dentro. E quando a realidade se torna dura, quando as escolhas cobram um preço alto, quando descobrimos que a terra distante não entrega o que prometeu, somos confrontados com a verdade mais profunda da vida espiritual. Não existe plenitude longe da presença de Deus. É nesse momento de quebra, quando as ilusões caem e o coração percebe a própria fragilidade, que a voz de Jesus se torna mais clara. A parábola do filho pródigo nos prova que o fundo do poço não é o fim, mas o início de um despertar. Quando o filho deseja comer as bolotas dos porcos, ele não está apenas faminto. Ele está espiritualmente vazio, confrontado com a própria sombra, percebendo que se tornou alguém que não reconhece. E é exatamente ali, no lugar que ele menos imaginava, que a transformação começa. Jesus descreve esse momento com uma única expressão que carrega poder: caiu em si. Esse é o instante em que a alma desperta, quando finalmente entende que nada muda até que algo dentro de nós decida voltar. Você está prestes a entrar em uma jornada profunda, guiada pela sabedoria de Jesus, para compreender como propósito e transformação surgem justamente nas fases em que você acredita estar mais distante do que Deus planejou para a sua vida. Este vídeo é um convite para olhar a parábola com outros olhos, perceber suas camadas ocultas e permitir que ela fale diretamente ao seu coração. Porque Jesus não contou essa história para emocionar. Ele contou para revelar o caminho de volta, o caminho da restauração, da identidade reencontrada, do propósito reaceso, do recomeço que envolve graça, verdade e coragem. E antes de seguirmos, repita em silêncio esta pequena oração: Senhor, abre meus olhos para reconhecer quem realmente sou em Ti. Agora permaneça comigo, porque ao longo desta mensagem você vai perceber que aquilo que parecia perda, na verdade, era preparação. Aquilo que parecia fracasso era fundamento. Aquilo que parecia abandono era apenas o ponto de partida para o maior retorno da sua vida. O momento em que o propósito silencia, quando o filho pródigo deixou de ouvir a própria identidade. Há um instante na parábola do filho pródigo que parece simples, mas carrega um peso espiritual profundo. O momento em que o filho mais novo decide pedir sua parte da herança. Não é apenas um pedido, é uma ruptura silenciosa. É o ponto exato em que a voz do propósito começa a se calar dentro dele. Quando Jesus descreve essa cena em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 12, ele não está narrando uma atitude impulsiva de um jovem rebelde.
Ele está revelando uma dinâmica espiritual que acontece dentro de todos nós. O instante em que deixamos de ouvir quem realmente somos e começamos a acreditar em versões distorcidas de liberdade, de felicidade e de identidade. O filho não saiu de casa porque odiava o pai, nem porque desprezava o lar. Ele saiu porque acreditou que o que buscava estava fora. Esse é exatamente o mecanismo interno que faz o propósito perder força. Quando a alma se desconecta da fonte que a formou, quando o coração se convence de que o sentido da vida está distante, quando imaginamos que apenas um novo cenário pode preencher o vazio interno, começamos a nos afastar daquilo que realmente deveria nos sustentar. O silêncio do propósito começa não quando cometemos erros visíveis, mas quando desacreditamos daquilo que Deus já falou sobre nós desde o princípio. Jesus revela que o jovem pede a herança como se pudesse carregar o propósito na mala. Mas propósito não se transporta. Propósito não se compra. Propósito não se sustenta longe da presença de quem o criou. É aqui que a narrativa ganha força. O filho acredita que a sua identidade é suficientemente forte para sobreviver longe da voz que a formou. E é exatamente isso que muitos de nós fazemos quando começamos a tomar decisões baseadas apenas no desejo momentâneo, e não na convicção espiritual. O silêncio interior acontece assim. Primeiro, paramos de valorizar o que Deus já nos deu. Depois, começamos a acreditar que só seremos completos se estivermos em outro lugar. Aos poucos, aquilo que antes era essencial se torna comum, e aquilo que é passageiro se torna prioridade. Esse movimento interno, quase imperceptível, é o mesmo que empurrou o filho para longe do pai. Ele não saiu correndo. Ele não fugiu bruscamente. Ele apenas deixou de escutar. E quando deixamos de escutar, começamos a nos perder. O mais forte dessa parábola é perceber que Jesus não aponta esse ato como pecado, mas como ilusão. O pecado vem depois. Primeiro, o coração se desconecta. A queda começa sempre em silêncio. Quando o filho decide partir, ele ainda acredita que está fazendo a melhor escolha. Ele ainda acredita que está no controle. É esse auto-engano que Jesus expõe com delicadeza. A mesma voz que um dia afirmou quem somos pode ser abafada pela ansiedade de construir um caminho próprio sem direção espiritual. Esse é o exato ponto em que muitos desistem de seus chamados, abandonam suas convicções, se afastam da fé e se tornam estrangeiros dentro da própria história. O pedido da herança é a metáfora de toda a tentativa humana de conquistar um futuro sem depender da graça. É a tentativa de viver por força própria. É o desejo de provar autonomia quando, na verdade, estamos apenas dizendo ao céu: eu consigo sozinho. E ao dizer isso, deixamos de ouvir a voz que nos molda, nos protege e nos direciona. O silêncio do propósito começa sempre com a autossuficiência. É quando acreditamos que não precisamos mais ser guiados, quando a pressa fala mais alto que a sabedoria, quando o orgulho sussurra que sabemos o caminho melhor do que Deus. A partir desse momento, tudo o que o filho faz começa a se distanciar de quem ele realmente é. Ele carrega a herança, mas perde o senso de pertencimento. Carrega recursos, mas perde direção. Caminha com liberdade, mas não sabe mais qual é o destino. Jesus revela que antes de o filho entrar na terra distante, ele entrou num estado distante. A distância acontece primeiro no coração. A terra distante simboliza um lugar externo que só se torna acessível quando antes já estamos distantes por dentro. Neste ponto da jornada, quero que você repita em silêncio esta pequena oração. Senhor, não permita que meu coração se afaste da minha verdadeira identidade. Esse é o clamor que impede que a vida siga caminhos que levam à perda interior. Esse é o pedido que mantém vivo o propósito quando a alma tenta se iludir com rotas mais fáceis. O filho pródigo nos mostra que a identidade nunca é perdida de uma vez. Ela silencia aos poucos. Mas também nos mostra que tudo começa a ser restaurado quando reconhecemos o momento em que deixamos de ouvir e decidimos voltar a escutar a voz do Pai. O engano da liberdade sem direção.
a falsa promessa da vida sem propósito. A partir do instante em que o filho mais novo deixa de ouvir a própria identidade, a parábola nos conduz a um movimento inevitável, a caminhada para longe. Não apenas para longe da casa, mas para longe de si mesmo. Jesus descreve isso com precisão em Lucas, capítulo 15, versículo 13, quando afirma que o jovem partiu para uma terra distante. Essa expressão não é apenas geográfica, ela é espiritual. Representa o exato momento em que alguém acredita que liberdade significa ausência de limites e que a vida só fará sentido quando nada mais o restringir. É aqui que o engano se instala. O coração humano sempre foi atraído pela promessa de uma autonomia absoluta. A ideia de construir a própria história sem interferências, de viver sem dever obediência a nada, de ser senhor de si mesmo. Mas essa é a ilusão mais antiga da humanidade. Foi a mesma voz que tentou Eva no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, prometendo que ela seria como Deus. E o filho pródigo, ao deixar a casa do pai, repete esse padrão espiritual. Acredita que pode definir sozinho o que é melhor, interpretar a vida apenas pela própria perspectiva, criar um caminho sem depender de direção divina. O texto diz que ele reúne tudo o que tinha e parte rapidamente, como se estivesse ansioso por experimentar o mundo sem filtros. Essa pressa revela algo profundo. Quando a alma está desconectada, ela se torna impaciente. Quando o propósito silencia, o imediatismo grita, e o que parecia liberdade transforma-se em prisão. Porque liberdade sem direção é apenas velocidade rumo ao vazio. A terra distante simboliza o lugar onde vivemos movidos por impulsos, desejos, urgências emocionais e sonhos desconectados de propósito. É o espaço onde as decisões parecem boas no início, mas se revelam devastadoras ao longo do caminho. Jesus descreve que o filho desperdiçou tudo, vivendo de forma irresponsável. Essa palavra aponta para escolhas que não consideram consequências, atitudes que parecem libertadoras, mas que carregam sementes de destruição. A alma sem propósito sempre consome mais do que consegue sustentar. Ela tenta preencher o vazio interior com experiências, pessoas, sensações, posses, conquistas e validações rápidas. Mas quanto mais consome, mais se esvazia. O filho pródigo representa aqui o ser humano que confunde movimento com direção, intensidade com profundidade, prazer com propósito. Quando Jesus conta essa etapa da parábola, ele não está apenas retratando um jovem imaturo. Ele está revelando um ciclo espiritual que muitos vivem hoje. É o ciclo de quem acredita que Deus limita, quando, na verdade, Deus protege. É o ciclo de quem busca liberdade, mas encontra dependência emocional. É o ciclo de quem tenta provar que consegue sozinho, mas termina descobrindo que a vida sem propósito cobra um preço alto. E esse preço sempre surge quando a terra distante revela sua verdadeira face. A distância geográfica simboliza o afastamento emocional. E quanto mais o filho se distancia, mais surdo ele se torna à voz do pai. É assim também quando nos afastamos espiritualmente. As escolhas começam a parecer apenas escolhas, e não desvios. A consciência vai se tornando confusa. A prioridade espiritual enfraquece. As pequenas concessões se acumulam até se tornarem um estilo de vida. Essa é a armadilha da pseudo-liberdade. Ela oferece sensação, mas nunca oferece paz. E quando a paz é substituída pela euforia temporária, a alma perde acesso à clareza. O filho desperdiça tudo porque não sabe mais quem é. E quando não sabemos quem somos, não sabemos o que fazer com o que temos. Não sabemos administrar recursos, emoções, possibilidades, tempo, relacionamentos. O desperdício é o sintoma central da vida sem propósito. Jesus deixa claro que nada do que o filho investe fora de casa gera retorno, porque não existe colheita duradoura fora da presença daquele que planta propósito em nós. É nesse ponto que a parábola começa a se aprofundar. A liberdade que parecia tão promissora se torna pesada. O caminho que parecia iluminado se torna árido. A euforia inicial se transforma em escassez.
e a falta externa expõe a falta interna. O jovem não percebe quando a transição acontece. É sempre assim com quem se afasta de Deus. A queda nunca é imediata, mas é inevitável. E quando a crise chega, ela não vem como punição, mas como espelho. A crise revela o que a alma não queria enxergar. Antes de continuarmos, repita comigo esta pequena oração que fortalece o discernimento espiritual. Senhor, abre minha visão para que eu reconheça o que parece liberdade, mas me afasta do teu propósito. Essa oração abre espaço dentro de nós para perceber que nem toda porta aberta é caminho, e nem toda sensação de liberdade aponta para a vontade de Deus. A verdadeira liberdade é sempre acompanhada de paz, direção, propósito e identidade. A falsa liberdade, ao contrário, leva ao esgotamento, ao vazio e ao distanciamento interior. O filho pródigo é o retrato da alma que acreditou na promessa da terra distante apenas para descobrir que toda liberdade sem Deus cobra retorno alto demais. O fundo do poço revela o chamado, quando a fome física simboliza a fome de propósito. Há um momento na parábola do filho pródigo em que a narrativa muda de tom. Até aqui, Jesus nos conduz por uma jornada de escolhas impulsivas, ilusões de liberdade e autossuficiência. Mas agora o cenário se transforma. Tudo aquilo que parecia firme começa a desmoronar, e a terra distante revela um retrato de escassez que o jovem jamais imaginou enfrentar. Em Lucas capítulo 15, versículos 14 a 16, a crise chega com força. Uma grande fome atinge a região, e o filho, sem nada, sem direção e sem identidade, se vê reduzido ao nível mais baixo da existência humana. É aqui, exatamente aqui, que a parábola deixa de ser apenas uma história e se torna um espelho espiritual poderoso. A fome descrita por Jesus não é apenas física. Ela simboliza a fome profunda da alma quando está desconectada do propósito. O jovem, que antes acreditava ter tudo sob controle, agora sente o peso de um vazio que nenhum alimento terreno consegue saciar. Esse é o primeiro sinal de que Deus está prestes a agir. A crise nunca é o fim no reino de Deus. A crise é o início do despertar. Quando a fome se instala na vida espiritual, ela funciona como uma convocação divina. É o modo de Deus chamar a alma de volta, mostrando que ela está vivendo abaixo da sua verdadeira identidade. O texto conta que, em meio à fome, o jovem começa a trabalhar alimentando porcos. Essa imagem é dramática por si só. Para os ouvintes de Jesus, porcos eram animais considerados impuros. Isso significa que, espiritualmente falando, o filho havia descido ao nível mais baixo possível. Ele não apenas perdeu a riqueza, perdeu a dignidade, perdeu o posicionamento. Ele desceu a um lugar que jamais imaginou pisar. É exatamente isso que a terra distante faz com quem acredita que pode se manter longe do Pai. Ela rebaixa, corrói, distorce, empurra a alma para um lugar que jamais foi designado por Deus. Mas Jesus revela um detalhe importante. O jovem deseja comer a comida que era dada aos porcos. Esse é o símbolo máximo da degradação espiritual. O desejo de se alimentar de algo que não foi feito para humanos mostra o nível de desconexão com o propósito. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele tenta se alimentar de migalhas emocionais, relacionamentos rasos, prazeres temporários, validações vazias. Tenta saciar a fome profunda com aquilo que apenas aumenta o vazio. A comida dos porcos representa tudo aquilo que não alimenta a alma, mas que tentamos consumir quando esquecemos quem somos. Essa parte da parábola não é apenas uma queda, é um chamado. Jesus mostra que o fundo do poço é o lugar onde a alma finalmente para de fugir, para de lutar sozinha, para de insistir num caminho que não funciona. É o ponto em que a pessoa se vê sem máscaras, sem justificativas, sem explicações. E é nesse ponto que a voz de Deus se torna mais audível. A fome física desperta a fome espiritual. A escassez externa expõe a escassez interna. A dor revela a necessidade de retorno. A fome, portanto, não é castigo, é um instrumento de revelação. É Deus dizendo: veja onde você chegou sem mim,
para que você perceba para onde pode voltar comigo. A crise reposiciona, a fome chama, o fundo do poço ilumina. É quando tudo o que você tentou construir desaba, que você finalmente percebe que não foi Deus quem te abandonou, mas você quem acreditou que podia viver sem Ele. A fome nos acorda para a verdade de que nenhuma realização exterior substitui o alimento que a alma encontra na presença do Pai. Esse momento da parábola também nos mostra que Deus não desiste de ninguém. Ele permite a crise, mas não permite o fim. Ele permite a dor, mas prepara a restauração. Ele permite o vazio, mas usa esse vazio para despertar uma nova consciência. O filho pródigo começa a entender que sua fome não é apenas por pão, mas por propósito, pertencimento e direção. Ele percebe que nenhuma terra distante pode oferecer o que apenas a casa do Pai contém, e é nesse instante que a transformação começa. Para fortalecer esse despertar dentro de você, repita agora, em silêncio ou em voz baixa, esta oração. Senhor, transforma meu vazio em revelação e usa minha fome para me conduzir de volta ao teu propósito. A fome do filho pródigo foi o início do seu retorno, e talvez a sua também seja. Talvez a dor que você está sentindo não seja sinal de derrota, mas sinal de que Deus está chamando você para despertar novamente. Talvez a sensação de estar no fundo do poço seja a prova de que o céu está prestes a se revelar sobre você. Na parábola, a fome não destruiu o jovem. Ela o acordou. E é isso que Deus deseja fazer hoje: despertar a sua identidade, reacender o propósito, reconstruir o que parecia perdido. A virada interior, o instante decisivo em que caiu em si e reconectou-se à verdade. Há uma virada na parábola do filho pródigo que é tão poderosa que muda completamente o rumo da história. Não é um milagre externo, não é uma intervenção visível, não é uma abertura de portas. É algo muito mais profundo. É um movimento silencioso dentro da alma. É o momento em que Jesus declara, em Lucas capítulo 15, versículo 17, que o jovem caiu em si. Não há expressão mais forte na Bíblia para descrever o instante em que a consciência desperta, em que a verdade rompe as ilusões, em que o espírito se levanta mesmo quando o corpo está caído no chão. Caiu em si é o ponto exato em que a alma se lembra de quem é. Esse é um dos versículos mais espiritualmente densos de toda a Escritura, porque revela que a transformação começa de dentro para fora. O filho, até então, vivia no automático da dor, da fome e do orgulho ferido. Ele não percebia que estava distante demais do Pai, porque a terra distante cria uma espécie de neblina espiritual que turva a visão e anestesia o discernimento. Mas no fundo do poço, quando nada mais o distrai, quando não há mais aplausos, quando não há mais dinheiro, quando não há mais ilusões, quando até o alimento dos porcos parece um consolo distante, a alma finalmente encontra silêncio suficiente para ouvir a própria verdade. Caiu em si significa que ele recuperou a consciência espiritual. Foi como se, de repente, um espelho tivesse sido colocado diante dele. Ele não estava mais tentando justificar a própria escolha. Não estava tentando culpar circunstâncias. Não estava tentando minimizar erros. Ele simplesmente viu a si mesmo. Viu quem havia se tornado. Viu o caminho que percorreu. E, mais importante, viu quem ele era antes de tudo isso. A identidade perdida começou a recuperar voz. Esse despertar interior não foi produzido pela culpa, mas pela clareza. Não foi produzido pelo medo, mas pela memória. Não foi produzido pela vergonha, mas pela verdade. Ele se lembrou da casa do Pai. Lembrou-se da mesa farta. Lembrou-se de como até os servos do Pai viviam com dignidade. Essa lembrança não foi um mero pensamento nostálgico. Foi um sinal espiritual. Na Bíblia, lembrar é um ato de revelação. É Deus reacendendo no coração aquilo que o pecado tentou apagar. É como se o céu tivesse colocado uma luz dentro do jovem para que ele enxergasse o caminho de volta. Jesus mostra que o retorno físico começa quando o retorno interior acontece. Não há transformação verdadeira enquanto a pessoa não cai em si, enquanto não encara a própria realidade,
enquanto não deixa a ilusão cair, enquanto não admite que a vida longe do propósito não funciona. E é importante notar que, nesse momento, o filho não está restaurado ainda, não está limpo, não está forte, não está seguro, mas está desperto. E despertar no reino de Deus é o início de toda reconciliação. O instante da virada interior também nos ensina que Deus não precisa mudar circunstâncias para mudar uma vida. Ele muda a pessoa antes de mudar o cenário. O filho ainda estava no chiqueiro, mas o coração já estava voltando para casa. Ele ainda estava fisicamente distante, mas espiritualmente já tinha atravessado metade do caminho. Quando a alma decide voltar, a jornada já começou. O arrependimento, nesse contexto, não é apenas sentir tristeza. É ver a verdade com profundidade suficiente para escolher outro caminho. Ao cair em si, o jovem também entende algo essencial. Ele não pode voltar carregando orgulho. Ele precisa voltar com humildade. É nesse ponto que ele formula uma frase que marca sua transformação. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso não é apenas uma decisão emocional. É uma declaração profética. Quando alguém decide levantar-se, mesmo estando cercado por ruínas, o céu começa a se mover. A decisão interior é o que ativa o movimento exterior. Ele não diz, talvez eu volte, quem sabe um dia, vou pensar sobre isso. Ele usa uma linguagem firme, intencional, comprometida. Esse é o verdadeiro arrependimento. Para que essa mesma virada interior aconteça em você, repita em voz baixa, ou apenas em silêncio, esta oração. Senhor, permite que eu veja a verdade sobre mim mesmo e guia meu coração de volta ao teu caminho. Essa oração é a chave que abre a porta da consciência espiritual. Ela nos permite perceber que muita dor que carregamos não vem da vida, mas do afastamento da nossa essência. O filho caiu em si quando percebeu que nada daquilo refletia quem ele realmente era. Sua queda não era sua identidade. Sua fome não era seu destino. Seu fracasso não era sua verdade. Sua distância não era permanente. E essa revelação acendeu dentro dele a força necessária para levantar-se. É assim que Deus age até hoje. Ele não grita. Ele desperta. Ele não obriga. Ele ilumina. Ele não empurra. Ele chama. E quando a alma finalmente cai em si, a jornada de volta ao propósito começa com passos espirituais que ninguém vê, mas que mudam tudo. A caminhada do retorno. Propósito não é conquistado correndo, mas reencontrado caminhando. Quando o filho pródigo finalmente desperta para a verdade e declara: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, a parábola entra em uma das fases mais profundas e silenciosas da jornada espiritual: o retorno. Não é um retorno imediato, triunfante ou milagroso. Não é um salto, não é uma corrida, é uma caminhada. E essa caminhada revela uma das verdades mais importantes do ensino de Jesus. O propósito não é retomado de forma apressada, mas reconstruído passo a passo, com humildade, consciência e transformação interior. O texto bíblico não detalha quanto tempo o filho levou para voltar. Não diz quanto caminhou, nem como sobreviveu no trajeto. Jesus faz esse silêncio de propósito, porque o mais importante não é a distância percorrida, mas o movimento interno que sustentou cada passo. A caminhada de volta é, antes de tudo, uma travessia emocional. É quando a pessoa encara a própria história com honestidade, reconhece feridas, admite escolhas equivocadas e mesmo assim continua avançando. Cada passo é um ato de fé, porque é dado sem garantia visível de que será recebido ao final. O filho não sabe se o pai vai aceitá-lo, não sabe se será punido, não sabe se terá espaço na casa novamente, mas ele decide caminhar. Essa decisão é uma das demonstrações mais puras de coragem espiritual que existem, porque caminhar de volta exige enfrentar o próprio passado, exige olhar para a própria sombra, exige revisitar escolhas antigas sem fugir delas. A terra distante, que antes parecia tão atraente, agora se torna o cenário do arrependimento. E a estrada do retorno se torna o altar onde a transformação se aprofunda.
A caminhada é longa porque leva tempo para reposicionar o coração, ordenar pensamentos, purificar intenções e fortalecer a convicção interior. É nesse trecho silencioso da parábola que percebemos algo essencial. Arrependimento verdadeiro não é emoção, é direção. Não é choro, é movimento. Não é remorso, é reconstrução. O filho não apenas sente dor, ele age. E ao agir, ele mostra que a verdadeira mudança não acontece enquanto estamos parados, mas quando começamos a andar em direção ao que sabemos que é certo. Jesus descreve essa fase sem pressa, porque ele está ensinando que o caminho de volta não é sobre velocidade, é sobre alinhamento. É sobre cada passo ser mais firme que o anterior, mais sincero, mais consciente, mais fiel à decisão que nasceu no fundo do coração. O retorno também revela que Deus não exige perfeição para acolher quem volta. O filho volta sujo, ferido, desgastado pela vida, empobrecido em todos os sentidos. Ele volta sem honra, sem posição, sem nada que possa oferecer. Mas ele volta com algo que nunca deveria ter perdido: disposição. E é essa disposição que o céu honra. Jesus deixa claro por meio dessa parábola que o pai não espera que o filho volte restaurado, mas apenas que volte. O processo de restauração é responsabilidade do pai, não do filho. A única responsabilidade do filho é caminhar, somente caminhar. Essa caminhada, no entanto, vem acompanhada de um peso emocional real. O filho repassa mentalmente tudo o que irá dizer ao pai. Ensaiar suas palavras, admitir seus erros, pedir para ser tratado como servo. Esse ensaio revela que o retorno não é apenas físico, mas emocional. Ele já aceita que não é digno de ser chamado filho. Essa sensação é a marca de quem se arrependeu profundamente, mas também é uma distorção causada pela culpa. Porque quem se afastou pode perder a percepção do próprio valor. Por isso, a caminhada é tão importante. Ela confronta essa distorção. A cada passo, o filho precisa decidir se sua culpa será maior que seu desejo de voltar. A cada passo, precisa escolher se sua vergonha será maior que sua fé. Voltar exige enfrentar pensamentos que tentam paralisar, memórias que tentam envergonhar, lembranças que tentam impedir o recomeço. Jesus nos mostra que essa jornada é parte da cura. É no caminho que o filho entende que não pode mudar o passado, mas pode escolher quem deseja ser daqui para frente. É no caminho que ele entende que não pode desfazer o que desperdiçou, mas pode abraçar a chance de um novo começo. É no caminho que ele entende que nada do que viveu o define mais do que a decisão de retornar. Cada passo é uma declaração silenciosa de que ele não pertence ao chiqueiro, mas à casa. De que ele não pertence ao fracasso, mas ao propósito. De que ele não pertence à terra distante, mas ao amor do Pai. Essa caminhada também representa algo profundo para todos nós. O retorno ao propósito não é instantâneo, mas progressivo. Deus não apressa o processo porque quer que ele seja sólido. Ele quer que você volte inteiro, consciente e transformado. O Pai sabe que a caminhada molda o caráter, molda a sensibilidade espiritual, molda a humildade, molda a gratidão, molda a capacidade de sustentar aquilo que será restaurado. A caminhada prepara você para viver aquilo que antes você desperdiçou. Prepara você para honrar o que antes você não valorizou. A caminhada é o forjar silencioso da alma. Por isso, Jesus não descreve atalhos, não apresenta caminhos mágicos, não promete retorno imediato. Ele apenas mostra um jovem caminhando. E essa imagem é suficiente para revelar que Deus honra cada passo dado em direção a Ele, mesmo quando esse passo é lento, tremido, imperfeito ou silencioso. Porque no céu, o movimento vale mais do que a velocidade, a decisão vale mais do que o desempenho, a sinceridade vale mais do que a força. O pai corre antes do filho chegar. Deus revela propósito através da graça que antecede o esforço humano. Há um ponto na parábola do filho pródigo em que o céu parece romper a linha do tempo e intervir na história com um gesto tão inesperado que redefine completamente o significado da graça.
Depois de caminhar exausto, fraco, envergonhado e sem qualquer garantia, o filho finalmente se aproxima da casa. Ele não está diante do portão, não está batendo à porta, não está dentro do alcance da voz do pai. Ele ainda está longe. E é justamente nesse detalhe que Jesus concentra um dos maiores segredos espirituais de toda a Escritura. O Pai o vê primeiro. Quando Jesus afirma, em Lucas capítulo 15, versículo 20, que o Pai o avistou quando ainda estava longe, revela algo que a alma humana luta para compreender. O Filho não está correndo, não está chamando, não está sinalizando, não está pedindo uma segunda chance. Ele apenas está vindo, silencioso, envergonhado, humilde, mas vindo. E isso basta para que o Pai reconheça a silhueta daquele que se afastou. Esse detalhe bíblico quebra a lógica humana, porque mostra que Deus não espera você chegar para começar a amar, restaurar e transformar. Ele inicia o processo antes mesmo de você concluir sua decisão. A seguir, Jesus apresenta uma cena ainda mais surpreendente. O pai corre. Para os judeus da época, essa imagem era chocante. Homens mais velhos, especialmente figuras de honra como o pai dessa parábola, não corriam em público. Correr significava algo indigno, algo contrário à posição social, algo impróprio. Mas o pai corre. Ele corre porque a dignidade dele é menos importante do que a restauração do filho. Ele corre porque o amor pesa mais do que a reputação. Ele corre porque a distância do filho importa mais do que a imagem que os outros terão dele. Cada passo do pai revela que a graça não espera você estar melhor para agir. Ela age onde você está, exatamente como você está. Essa corrida é o gesto mais radical da parábola. O pai não corre porque o filho merece. Não corre porque o filho pediu perdão. Não corre porque o filho explicou o que aconteceu. Não corre porque o filho prometeu mudar. Ele corre porque o amor sempre se move antes da lógica, antes da explicação, antes do arrependimento completo. O pai corre porque a graça se antecipa. A graça sempre chega primeiro. É isso que Jesus quer revelar. O amor de Deus nunca espera o ser humano completar o trajeto. Ele intercepta, reduz a distância, encurta a jornada, desfaz as amarras e abre caminho onde parecia impossível. A parábola enfatiza que o pai corre cheio de compaixão. Essa palavra, compaixão, no original grego, significa literalmente mover-se nas entranhas, como se a emoção fosse tão profunda que tornasse impossível ficar parado. É um amor visceral, ardente, imenso. Não é amor racional, calculado, moderado. É amor que transborda, é amor que age, é amor que atravessa caminhos, é amor que se adianta. O pai não apenas vê o filho, ele sente o filho. Ele percebe que não pode deixá-lo dar o último passo sozinho. Ele sabe que a vergonha do filho é grande demais para ser carregada até o portão. Então ele corre para aliviá-la antes mesmo de ela ser expressa. Esse movimento divino também revela algo crucial sobre propósito. O filho tinha um plano: voltar como servo. Ele havia ensaiado um discurso humilde, acreditando que sua identidade como filho havia sido perdida. Ele pretendia negociar dignidade em troca de sobrevivência. Mas o pai corre para interromper esse discurso antes que ele termine. Isso mostra que Deus nunca rebaixa quem retorna, nunca coloca de volta no nível abaixo. Nunca aceita que o filho se declare menos do que realmente é. O pai corre para restaurar não o que o filho fez, mas quem ele é. O filho volta pensando em função. O pai o recebe pensando em identidade. Enquanto o filho tenta confessar, explicar, justificar, o pai não se detém na culpa. Ele não pergunta onde o filho esteve, não pede relatórios, não exige reparação, não faz interrogatórios. A graça não trabalha com méritos, trabalha com encontro. A corrida do pai significa que, no reino de Deus, o amor sempre chega antes da correção. A identidade sempre chega antes da disciplina. O abraço sempre chega antes da explicação. Esse é o coração do Evangelho. E é justamente nesse encontro que propósito é restaurado.
Porque propósito não nasce de conquistas, esforços ou acertos. Propósito nasce da relação. O pai correndo significa que o propósito do filho nunca deixou de existir. Ele não precisava conquistá-lo de volta. Ele apenas precisava voltar. O propósito estava vivo, mesmo enquanto o filho estava no chiqueiro. O propósito estava intacto, mesmo enquanto ele desperdiçava tudo. O propósito estava preservado, porque estava guardado no pai, não no filho. A corrida simboliza o dia em que Deus entrega novamente aquilo que sempre foi seu. Essa é a beleza dessa fase da parábola. Antes que o filho chegue, ele já é recebido. Antes que ele fale, ele já é abraçado. Antes que ele confesse, ele já é restaurado. Antes que ele peça perdão, ele já está perdoado. A graça não aguarda a perfeição. Ela cria caminho. Ela antecipa cura. Ela cobre falhas. Ela transforma ruínas em recomeço. A corrida do Pai é o sinal eterno de que ninguém volta para Deus sozinho. O retorno sempre termina com Deus, cruzando o caminho para assegurar que você chegue. Vestes, anel e sandálias, símbolos espirituais do novo propósito. Quando o pai finalmente alcança o filho e o envolve num abraço que rompe anos de distância interior, a parábola entra numa das cenas mais simbólicas e profundas de toda a Bíblia. Jesus, com maestria, deixa claro que o amor não apenas restaura, ele reconfigura. Não apenas acolhe, ele reposiciona. Não apenas perdoa, ele devolve identidade. E para revelar isso, o Pai dá 3 ordens que carregam significados espirituais gigantescos. Trazei depressa a melhor roupa. Ponham um anel em seu dedo e calcem-lhe sandálias. Cada uma dessas ações é mais do que um gesto. É uma declaração profética sobre o propósito do filho. Primeiro, o pai pede a melhor roupa. Não qualquer roupa, não uma roupa comum, não uma roupa limpa apenas, a melhor. A palavra usada por Jesus indica uma veste reservada para ocasiões de honra, para figuras de destaque, para momentos sagrados. O filho volta sujo, desgastado, maltratado pela vida, mas a primeira atitude do pai é cobrir tudo isso com dignidade. Isso revela uma verdade eterna. Deus não expõe a vergonha de quem retorna, ele a cobre. Ele não fica olhando marcas do passado, ele as cobre com graça. Ele não destaca o erro, ele destaca o amor. A veste não é apenas um tecido, é um anúncio silencioso de que o passado não define o futuro. A melhor roupa indica que o pai não apenas aceitou o filho de volta, mas o restaurou à posição original. A veste representa identidade. Em toda a Bíblia, vestes simbolizam posicionamento espiritual. Em Gênesis capítulo 37, a túnica de José representava favor. Em Isaías capítulo 61, versículo 10, a veste de salvação representa restauração. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, as vestes brancas representam purificação. Portanto, quando o pai veste o filho, ele está dizendo: você não é o que viveu, você é o que eu declaro que você é. Em seguida, o pai ordena que coloquem um anel no dedo dele. O anel, na cultura judaica, era símbolo de autoridade. Era usado para selar documentos, validar decisões, representar poder legal. O anel de um filho carregava o selo da família. Era, na prática, o equivalente moderno de uma assinatura oficial. O filho voltou pedindo para ser servo, mas o pai coloca um anel em seu dedo para deixar claro que ele continua herdeiro. Isso confronta de forma direta a mentalidade de culpa que tenta convencer a alma de que erros anulam destino. Para Deus, arrependimento não cancela propósito, o ativa novamente. O anel também simboliza responsabilidade redimida. Enquanto a veste mostra quem o filho é, o anel revela o que ele pode fazer. Mostra autoridade restaurada, capacidade espiritual renovada, dignidade devolvida. O pai não apenas o veste como filho, ele o empodera como herdeiro. Essa é uma inversão profunda do que o filho esperava. Ele imaginava ser rebaixado. O pai o eleva. Ele imaginava ser apenas aceito. O pai o reposiciona. Ele imaginava ser tolerado. O pai
o autoriza. A graça faz isso. Devolve ao ser humano sua capacidade de participar da obra de Deus, mesmo depois de ter falhado. Por fim, o pai diz para colocarem sandálias nos pés. Embora pareça um detalhe simples, é talvez o símbolo mais revolucionário da parábola. Escravos não usavam sandálias. Eles andavam descalços. Somente filhos, homens livres e pessoas de honra usavam sandálias. Ou seja, quando o pai manda calçar o filho, ele declara diante de todos: ele não é servo, ele é livre. As sandálias representam liberdade, destino e capacidade de caminhar novamente. Representam o fato de que o filho não ficará preso ao passado. Ele voltará a andar, voltar a construir, voltar a avançar. Observe a ordem: veste, anel, sandálias, identidade, autoridade, caminho. Jesus constrói essa sequência para ensinar que a restauração de Deus é completa. Primeiro, ele cura quem você é. Depois, devolve o que você pode fazer. Por último, abre o caminho para onde você vai. Nada é aleatório. A veste cura o interior. O anel habilita o exterior. As sandálias abrem o futuro. É por isso que Jesus não colocou esses elementos na parábola por acaso. Ele está mostrando que ninguém volta para Deus para ocupar um lugar menor. Todos voltam para ocupar o lugar de origem. Esse ato também tem uma mensagem profunda para espectadores da época. Quando o pai veste, anela e calça o filho, está dizendo para toda a comunidade: ninguém está autorizado a tratá-lo como menos. Ele é meu. Isso corta murmurações, julgamentos e comparações. Corta o direito de qualquer pessoa a apontar o passado do filho. Corta a possibilidade de alguém interpretar sua restauração como exagero. O pai está mostrando que a honra final não é decidida pelas pessoas, mas por ele. Por fim, esses três símbolos revelam algo central sobre propósito. Propósito não é reconstruído a partir do que sobrou, mas a partir do que Deus devolve. O filho perdeu a herança, mas não perdeu o chamado. Ele desperdiçou recursos, mas não perdeu o valor. Ele quebrou sua história, mas não quebrou o amor do pai. O propósito está sempre guardado onde a queda não pode alcançar. A festa que rompe o passado. Quando Deus transforma vergonha em celebração. Depois de vestir o filho com honra, devolver-lhe a autoridade e restaurar sua liberdade, Jesus conduz a parábola para uma cena que rompe todas as expectativas humanas. O pai ordena uma festa. Não uma refeição comum, não uma recepção discreta, não um gesto simbólico. Uma festa completa. Uma celebração pública. Uma demonstração extravagante de alegria. É como se o pai estivesse dizendo para toda a região, para toda a comunidade, para todos os que viram a queda do filho, que o retorno não seria tratado com silêncio, mas com exaltação. Em Lucas, capítulo 15, versículo 23, o pai diz: trazei o novilho cevado e o sacrifiquem. Vamos comer e celebrar. Essa é uma frase que carrega significados profundos. O novilho cevado era reservado apenas para ocasiões extraordinárias, para momentos que marcariam uma família inteira. Não era um animal comum, era preparado por meses para um evento único. Quando o pai escolhe justamente esse animal, ele está declarando que o retorno do filho não é apenas um recomeço, é um marco. Não é apenas perdão, é restauração em grau máximo. O pai não economiza no amor, não reduz a alegria, não limita a celebração. Ele gasta o melhor para mostrar que para Deus, quando um filho volta, não existe alegria parcial. A festa quebra um padrão interior profundamente humano, a tendência de acreditar que, depois de errar, devemos ser tratados com parcimônia. Muitos acreditam que, após uma queda, só merecem retorno discreto, aceitação cautelosa, recomeço com limites, presença tímida. Mas a parábola revela que o reino de Deus opera de modo oposto. Onde o ser humano vê motivo para vergonha, Deus vê palco para a graça. Onde o ser humano vê culpa acumulada, Deus vê oportunidade de ressaltar misericórdia. Onde o ser humano vê uma história manchada, Deus vê uma história que pode iluminar outras vidas. O pai não tem medo de celebrar o que todos sabiam que o filho havia destruído.
Ele celebra porque o amor não é condicionado ao histórico, é fundamentado na identidade. A festa também cumpre outro papel crucial. Ela silencia a narrativa do fracasso. A comunidade talvez soubesse da queda do filho. Talvez houvesse comentários, murmúrios, julgamentos. Talvez já houvesse expectativas negativas, conversas sobre desperdício, opiniões sobre sua irresponsabilidade. Mas quando o pai abre as portas da casa e inicia uma celebração tão grande que toda a vizinhança ouviria, ele não está apenas acolhendo o filho. Ele está redefinindo sua história diante de todos. Está deixando claro que, por mais que o filho tenha caído, sua queda não seria o capítulo final. A festa é o selo público da restauração. Jesus mostra que o pai proclama em voz alta: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Essa frase não é um comentário privado, é a declaração que dá sentido à festa. O pai não tenta esconder o passado, mas também não o usa para diminuir o filho. Ele o usa para ampliar a graça. O pai não apaga o que aconteceu, ele o ressignifica. E é isso que Deus faz com cada pessoa que retorna. Ele não altera o que você viveu, mas transforma o significado da sua história. Aquilo que antes era motivo de dor se torna testemunho. Aquilo que antes era cicatriz se torna prova de cura. Aquilo que antes envergonhava se torna sinal de recomeço. A festa é também uma metáfora da vida em comunhão com Deus. A casa do Pai não é um ambiente pesado, rígido ou repressor. É um ambiente de celebração constante pela vida restaurada. Muitos imaginam Deus como alguém que observa falhas e contabiliza erros, mas Jesus revela outra imagem, um pai que celebra quando a vida volta a florescer. A festa representa alegria espiritual, leveza, paz, abundância. É uma imagem que aponta para o reino de Deus como lugar onde não existe espaço para vergonha, apenas para transformação. A mesa farta mostra que o pai deseja que o filho participe plenamente, sem medo, sem hesitação, sem receios. Outro ponto essencial da festa é que ela envolve a casa inteira. Servos, familiares, vizinhos, amigos, todos se tornam testemunhas da graça. Isso mostra que a restauração não é apenas individual, ela impacta ambientes e relações. A volta de alguém ao propósito modifica tudo ao redor, muda o clima da casa, muda o curso da família, muda o futuro da comunidade. O retorno do filho não afeta apenas ele, afeta todo o contexto. Esse é outro ensinamento profundo. Quando Deus restaura alguém, ele restaura histórias ao redor também. Além disso, a festa é um convite implícito para que o próprio filho perdoe a si mesmo. Às vezes, Deus já nos perdoou, mas nós ainda não nos libertamos da culpa. Às vezes o pai já está celebrando, mas o filho continua repetindo velhas acusações internas. A celebração pública é uma forma do pai dizer: acabou, a dor não governa mais, o passado não dita mais sua identidade, a mesa está posta, o futuro está diante de você. A festa marca o fim definitivo da narrativa da queda. Jesus quer que entendamos que a restauração de Deus é tão profunda que se transforma em celebração. Isso confronta qualquer visão limitada do amor divino. A graça não apenas acolhe, ela exalta. Não apenas perdoa, ela honra. Não apenas devolve, ela amplia. A festa é o selo de que Deus não devolve pessoas ao propósito pela metade, mas em glória, em alegria, em plenitude. A verdadeira transformação começa quando você decide voltar para si mesmo e para Deus. A parábola do filho pródigo chega ao seu desfecho com uma força espiritual que atravessa os séculos e continua a falar com a mesma intensidade aos corações que buscam recomeço. Depois de toda a jornada de afastamento, ilusão, queda, fome, despertar, retorno e restauração, Jesus encerra a história com uma verdade que não precisa de ornamentos. A transformação real começa quando o coração decide voltar. É o movimento mais simples e mais profundo que um ser humano pode fazer. Simples porque não exige força extraordinária. Profundo porque muda tudo ao redor. Quando olhamos para a parábola como um todo, percebemos que nenhum elemento da restauração
aconteceu na terra distante. Nada foi transformado enquanto o filho estava preso às suas próprias escolhas. Nada foi reconstruído enquanto ele estava fugindo de si mesmo. O recomeço só teve início quando ele deu o primeiro passo em direção ao Pai. É assim também na vida espiritual. A presença de Deus não é imposta, ela é respondida. A graça não invade, ela acolhe. O amor não arrasta, ele chama. O verdadeiro milagre não acontece quando as circunstâncias mudam, mas quando o coração se rende. Esse é o centro da parábola. O retorno interior prepara o caminho para o retorno exterior. O pai não pergunta sobre os erros do filho, porque a restauração não depende da exatidão do passado, mas da direção do presente. O pai não busca explicações porque o amor é maior do que qualquer justificativa. O pai não negocia condições porque a identidade do filho nunca esteve em risco, e é essa certeza que transforma completamente o significado do retorno. O filho não volta porque é forte, ele volta porque está desperto, não volta porque está seguro. Ele volta porque reconhece a verdade, não volta porque merece. Ele volta porque ama. E o pai corre porque é assim que o céu reage quando alguém decide recomeçar. A parábola nos ensina que o maior inimigo do propósito não é o erro, mas a distância. E a distância não é medida em metros, mas em consciência. O filho estava distante muito antes de sair de casa, porque seu coração já havia se desconectado do pai. Da mesma forma, muitos caminham diariamente sem perceber que estão se afastando de si mesmos, das suas convicções, da sua fé, dos valores que um dia sustentaram sua alma. A queda nunca começa em grandes gestos. Começa em pequenas concessões, pequenas distrações, pequenas ideias de que conseguirão sozinhos. Mas a parábola prova que nenhuma distância é grande demais quando a decisão de voltar é sincera. Ao final da história, Jesus mostra algo ainda mais profundo. A festa não é apenas a celebração do retorno do filho mais novo. Ela é o convite para que os ouvintes entendam que o coração do Pai é o verdadeiro lar. O irmão mais velho, ao se recusar a participar da celebração, representa aqueles que acreditam que o amor de Deus é distribuído por mérito. Ele é o retrato da religião sem graça, da fé sem compaixão, da obediência sem misericórdia. Sua resistência demonstra que muitos vivem perto do Pai fisicamente, mas distantes espiritualmente. A casa do Pai não é apenas um lugar, é um ambiente interior de consciência da graça. A parábola termina com o pai também saindo ao encontro do irmão mais velho, mostrando que o amor alcança tanto quem caiu quanto quem endureceu. Todos precisam voltar de alguma forma. A conclusão dessa história é um lembrete eterno de que Deus está sempre mais disposto a restaurar do que o ser humano está disposto a retornar. Ele já corre em direção a você, enquanto você ainda está tentando encontrar as palavras certas. Ele já preparou uma veste, enquanto você ainda pensa se é digno. Ele já mandou trazer um anel, enquanto você ainda repassa mentalmente seus erros. Ele já pediu as sandálias, enquanto você ainda luta para aceitar que não será tratado como servo. Ele já separou o novilho cevado, enquanto você ainda acredita que receberá apenas migalhas. O amor do Pai não funciona da maneira humana. Ele não devolve pouco, ele devolve tudo. Este é o ponto em que a parábola se torna vida prática. Ela não é apenas uma história antiga, é um mapa espiritual. É um convite para quem se sente distante, para quem se sente cansado, para quem se sente indigno, para quem se sente perdido. Ela prova que propósito não se quebra com a queda. Propósito se fortalece com o retorno. A casa do Pai continua aberta. A mesa continua posta. A melhor veste ainda está pendurada. O anel continua brilhando. As sandálias ainda esperam por pés cansados. O novilho cevado ainda está reservado. Não falta nada. Falta apenas o passo da decisão. E agora, neste instante, você também pode escolher. Não importa onde esteve. Não importa o que viveu. Não importa o que perdeu. Não importa o que disseram. Se a história do filho pródigo falou ao seu coração, então há algo dentro de você que está sendo chamado de volta para o centro da sua identidade.
O Pai não está apenas esperando, Ele já está correndo na sua direção. A restauração não começa quando você chega. Ela começa quando você decide voltar. Se esta mensagem tocou você, deixe também um sinal espiritual do seu retorno e da sua fé. Comente: eu escolho voltar para a casa do Pai. E se esta palavra trouxe luz ao seu interior, compartilhe. Outras pessoas precisam ouvir o que Deus está fazendo em você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco. Assim, a mensagem se multiplica, alcança vidas e mantém viva esta comunidade de fé que cresce a cada dia.